APG 13, problema 1, controle da respiração. Os impulsos nervosos são enviados de grupos de neurônios localizados bilateralmente no tronco cefálico. Este grupo amplamente disperso de neurônio, chamado coletivamente de centro respiratório. O centro respiratório bulbar, composto por duas coleções de neurônios chamado grupo respiratório dorsal, GRD, antigamente chamado de área inspiratória, e o grupo respiratório ventral, GRV, antigamente chamado de área expiratória. Durante a respiração tranquila, normal, neurônios da GRD produzem impulsos para o diafragma por meio de nervos frênicos e para os músculos intercostais externos por meio de nervos intercostais. Quando o GRD se torna inativo após 2 segundos, o diafragma e os músculos intercostais externos relaxam por aproximadamente 3 segundos, possibilitando a retração passiva dos pulmões e da parede torácica. Em seguida, o ciclo se repete. Localizado no GRV está um aglomerado de neurônios chamado de complexo pré-Betzinger, que se acredita ser importante na geração de ritmo respiratório. O GRV é ativado quando é necessária a respiração forçada, como durante exercícios, ao tocar um instrumento de sopro ou em altas altitudes. Durante a inspiração forçada, os impulsos nervosos da GRD não só estimulam os músculos do diafragma e intercostais externos a se contraírem, como também ativam os neurônios do GRV, envolvidos na inspiração forçada, a enviar impulsos aos músculos acessórios da inspiração, esternocleidomastoide, escalenos e peitoral menor. A contração destes músculos resulta na inspiração forçada. Neurônios vago e glossofaríngeo levam para o GRD sinais de quimiorreceptores e cardiopulmonares. O centro pneumotáxico inibe o GRD, limita o sinal em rampa e controla a fase de enchimento pulmonar. O GRV tem como função um mecanismo que amplifique a ventilação pulmonar, respiração profunda forçada. O grupo respiratório pontino. O grupo respiratório pontino, GRP, antigamente chamado de área pneumotáxica, é uma coleção de neurônios na ponte. Os neurônios do GRP estão ativos durante a inspiração e expiração. O GRP transmite impulsos nervosos para o GRD no bulbo. O GRP participa tanto da inspiração quanto da expiração, modificando o ritmo básico da respiração produzido pelo GRV, como ao exercitar-se, falar ou dormir. A regulação do centro respiratório. A atividade do centro respiratório pode ser modificada em resposta às informações provenientes de outras regiões do encéfalo, receptores na parte periférica do sistema nervoso e outros fatores, a fim de manter a homeostasia da respiração. Temos as influências corticais, como o córtex cerebral tem uma conexão com o centro respiratório. Podemos alterar voluntariamente nosso padrão respiratório. O controle voluntário é protetor, pois nos possibilita evitar que a água ou gases irritantes entrem nos pulmões. No entanto, a capacidade de não respirar é limitada pelo acúmulo de CO2 e H+ no corpo. Quando o PCO2 e a concentração de H+ aumentam a um certo nível, os neurônios GRD do centro respiratório bulbar são fortemente estimulados. A regulação por quimiorreceptores em 2 locais diferentes do sistema respiratório monitora o nível de CO2, H+ e O2 e fornece informação ao centro respiratório. Os quimiorreceptores centrais estão localizados no bulbo, próximo a ele, na parte central do sistema nervoso. Eles respondem à mudança na concentração de H+ e PCO2, ou ambos, no líquido cerebrospinal. Os quimiorreceptores periféricos estão localizados nos glomos paraórticos, que são aglomerados de quimiorreceptores localizados na parede do arco da aorta, e nos glomos carótidos, que são nódulos ovais na parede da artéria carótida, comuns direita e esquerda, no ponto em que ela se divide em artéria carótida interna e externa. Os quimiorreceptores participam de um sistema de feedback negativo que regula os níveis de CO2, O2 e H+ no sangue. Como resultado, aumenta PCO2, diminuindo o pH, aumentando o H+, ou diminuindo o PO2. As aferências dos quimiorreceptores centrais e periféricos fazem com que o GRD se torne muito ativo e a frequência e a profundidade da respiração aumentam.
Controle químico. Temos estimulação por próprios receptores. Os principais estímulos dessa mudança rápida ao esforço respiratório são as aferências dos próprios receptores, que monitoram os movimentos das articulações e músculos. Temos os reflexos de insuflação, que são sensíveis ao estriamento, chamados barroreceptores ou receptores de estiramentos. São localizados nas paredes dos brônquios e bronquíolos. Quando estes receptores são distendidos durante a hipersuflação dos pulmões, impulsos nervosos são enviados ao sistema nervoso vago para que o grupo respiratório dorsal, GRD, no centro respiratório bulbar. Em resposta, o GRD é inibido e os músculos diafragma intercostais externos relaxam. Assim, a inspiração adicional é interrompida e a inspiração começa. Outras influências. Outros fatores que contribuem para a regulação da inspiração incluem os seguintes: estimulação do sistema límbico. A antecipação de uma atividade ou ansiedade emocional pode estimular o sistema límbico, que envia impulsos excitatórios para o GRD, aumentando a frequência e a profundidade da respiração. A temperatura, que é a elevação da temperatura corporal, como ocorre durante episódios de febre ou exercício muscular vigorosos, aumenta a frequência respiratória. A diminuição da temperatura corporal reduz a frequência respiratória. Um estímulo frio repentino, como mergulhar em água fria, leva à apneia temporária ou ausência da respiração. A dor. A dor súbita e intensa provoca breve apneia, mas a dor somática prolongada aumenta a frequência respiratória. Estiramento do músculo infíncter do ânus. Esta ação aumenta a frequência respiratória e, às vezes, é usada para estimular a respiração de um recém-nascido ou em resposta que parou de respirar. Irritação das vias respiratórias. Irritação física ou química da laringe ou faringe provoca a cessação imediata da respiração, seguida de tosse ou espirro. E a pressão arterial. Os barroreceptores carótidos e aórticos que detectam alterações na pressão arterial têm um pequeno efeito sobre a respiração. Um aumento súbito na pressão arterial diminui a frequência respiratória e uma queda na pressão arterial aumenta a frequência respiratória.